Bom, dando continuidade ao tema Fisiologia da Digestão, que está no capítulo 5 do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Irmãos, vocês prestaram atenção na leitura? Vocês prestaram atenção na leitura do verso bíblico? Que diz assim, 1 Coríntios 6, verso 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço, portanto glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Aqueles que estão acompanhando todo esse estudo, vê que a maioria, eu posso dizer 99%, dos problemas de saúde que nós temos tem tudo a ver com a nossa má alimentação e o nosso estilo de vida que levamos. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Nós somos privilegiados por ter essa luz tão grande que é a reforma de saúde. Então hoje nós vamos falar sobre recompensa em respeito às leis da natureza. São os tópicos desse capítulo, né? Diz aqui que o respeito demonstrado no trato adequado do estômago será recompensado em clareza de pensamento e força mental. Então, se eu obedeço às regras da reforma de saúde, da temperança, não entorpecendo o meu estômago com tanto alimento, comendo, eu só paro de comer quando eu vejo que minha barriga está cheiona, pesada, não tem mais nenhum espacinho ali na barriga, aí eu paro de comer. Então, se eu respeito isso, como com equilíbrio, eu vou ter clareza de pensamento, eu vou ter força na minha mente, né? Diz que os órgãos digestivos não serão prematuramente desgastados. Devemos mostrar que apreciamos a inteligência que Deus nos deu. Pelo comer, estudar e trabalhar de maneira sadia. Devemos apreciar a luz que Deus nos tem dado sobre a reforma de saúde, refletido por palavra e por prática sobre outros. Irmãos, se eu prego a reforma de saúde, eu tenho que dar um bom exemplo no meu comer, no meu agir. Eu agradeço muito a Deus por ter nos iluminado com essa série Reforma de Saúde, ter nos iluminado, principalmente o irmão Elias, por fazer o cardápio, porque para mim tem sido maravilhoso. Espero que para vocês também, o cardápio de 40 dias. E nós precisamos ter a nossa mente clara para entender o falar de Deus conosco, porque Ele fala conosco. Essa semana nós tivemos uma conversa com um jovem e eu disse para ele assim, você já pediu resposta de Deus? Ele disse, eu já, mas ele ainda não me respondeu. Eu disse, vai ver que ele já te respondeu e tu não entendeu. Por que não entendeu? Porque a mente está abarrotada. Agora, quais são os efeitos físicos no comer demais, comer demasiado? Diz aqui que ele se torna debilitado, torna os órgãos digestivos, eles ficam debilitados. São enfraquecidos e as enfermidades, com toda a sua carga de males, são produzidas como resultado. Aí eu vou no café da manhã, enche a minha barriga. Aí eu vou durante o intervalo, às vezes eu não estou nem com fome, é vício. Aí eu começo, belisco aqui, belisco ali, belisco acolá, e aí vou almoçar. Aí como demais. Durante o intervalo também vou beliscar. E a janta ainda vou comer, e ainda por cima como tarde. Então diz aqui que enfraquece, e aí vem as enfermidades. Né? Diz que com sua cargas e males, reduz a vitalidade. Esta intemperança é sentida logo na forma de dor de cabeça. Então, vem aquela dorzinha de cabeça ou paralisa o estômago fica parado, aí a comida fica lá presa no teu estômago. Eu assisti uma palestra de saúde, eu achei interessante o que o palestrante falando sobre saúde. Ele deu um exemplo assim, pega um saco, enche de comida ali dentro daquele saco, amarra o saco e pendura e põe no sol. O que vai acontecer ali, irmãos?
aquele alimento vai apodrecer, vai surgir os vermes, né, os tapuruzinhos, e vai feder. Então é isso que acontece quando você abarrota o seu estômago, né? Ele não consegue digerir tudo e aí acontece isso, né? As vermes, né? As vermes vão surgindo. Então é muito sério. E Deus é tão maravilhoso que Ele está explicando isso pra gente. E ainda diz aqui, né? Vem a dor de cabeça, minha paralisia no estômago, nenhuma sensação de dor é sentida, você não sente dor. Mas os órgãos digestivos perdem a sua força vital, ele vai ficando lento, lento, lento. É interessante, né? Quando eu estava estudando sobre isso aqui, porque infelizmente o mensageiro não pôde fazer hoje, eu pensei na máquina de lavar. A máquina de lavar, ela tem uma determinada quantidade. Aí quando você ultrapassa, ela fica lenta, lenta. Aí se você continua fazendo isso, ela um dia ela para. E assim acontece. Nós somos uma máquina de Deus. E toda máquina precisa ser bem cuidada, né? Então diz aqui que não há dor, né? Mas os órgãos digestivos perdem a sua força vital. Estás certo de que, como sentinela cristã racional, eu tenho consciência de que eu preciso cuidar mais da minha maquinaria. A máquina que Deus me deu, né? O meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Diz aqui, guardai as portas do nosso estômago. Nada permitais passar por vossos lábios que se torne inimigo da vossa saúde e da vossa vida. E às vezes a gente abusa nos doces, abusa nos carboidratos, não tem uma alimentação equilibrada, é tudo desequilibrado. Ah, não, só é um pouquinho. Ah, só é agora. Não, é a última vez. E isso vai e não é a última vez, e quando você vê, a doença bate na tua porta, né? Então, muito cuidado. Diz aqui que o cérebro, né? Olha só, efeito no cérebro. O fluxo de sangue à cabeça deve ser superado. Há grandes vasos sanguíneos nos membros para o fim de distribuir a corrente vital a todas as partes do corpo. O fogo que acende no estômago está transformando o vosso cérebro numa fornalha incandescente. Comer com temperança, diz aqui, comer com temperança e simplicidade. A congestão do sangue no cérebro está fortalecendo os instintos animais e enfraquecendo as faculdades espirituais. Quanto mais simples vosso regime, melhor será para vós. Então, nós devemos comer com qualidade e também não com muita demasia, para que não aconteça isso com o nosso cérebro, né? Ele se sobrecarregue e o estômago também comece a ter uma pressão maior, e aí o nosso cérebro fica, diz aqui, que nem uma fornalha, né? Não embarace a maquinaria, que é o corpo que Deus lhe deu. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inobjetável. Então, não, mas a minha alimentação é saudável, posso comer muito. Não, você não pode comer muito, não. Tem experiência de pessoas que comiam bacias de salada, bacias. Se tornaram, a comida, mesmo que ela seja saudável, ela te embriaga. Embriaga a mente, você fica embriagado. Nem é só você tomar um álcool para se embriagar. Não, tua mente fica embriagada quando você come demais, em demasia. Diz que muitos professos reformadores de saúde são nada menos que glutões. Eu sou vegetariana. A gente enche a boca, né? Eu sou vegetariana.
Mas como é que está a tua alimentação vegetariana? Você está sendo uma glutona ou um glutão? A palavra de Deus é bem clara, né? Se és glutões, é melhor que tu coloca logo uma espada na tua garganta. Colocam sobre os órgãos digestivos uma carga tão grande que a vitalidade do organismo é escravizada. E diz aqui o esforço, né, para se livrar daquela carga é com muita dificuldade. Muita dificuldade. Então o estômago ele trabalha o dobro ali para eliminar aquela carga que foi ingerida. Diz aqui que influenciam nisso, vai influenciar o quê? A depressão sobre o intelecto, pois as faculdades nervosas do organismo, exaurida no esforço para assistir o estômago em seu trabalho, comer muito, mesmo alimentos simples, insensibiliza os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo a sua vitalidade. O comer em excesso é pior que trabalhar em excesso. Olha só, comer muito diz que é pior do que você trabalhar em excesso. Gente, a gente tem que dar muito graças a Deus por essa luz que eles têm nos dado. E esse livro ele foi escrito há muito tempo atrás para nossa instrução. E Deus nos iluminou para estudarmos isso, porque nós precisamos ter saúde. A palavra de Deus diz, né? Eu quero que tu tenha saúde, bem como vai a tua alma. Ele deseja isso. A digestão, ela ajuda por exercícios moderados. Olha, o exercício é importante para a digestão, bem como para a mente. Nem estudo, nem exercícios violentos devem ser empenhados imediatamente após a refeição. Isto seria uma violação da lei do organismo, embaraça o processo de digestão. Irmãos, toda pregação, toda palestra, todo estudo, ela vem primeiro para nós, os mensageiros, né? E uma intemperança que eu fazia era estar comendo, escrevendo ou fazendo alguma coisa. Não. Na hora de comer, é você estar aqui, né, se dedicando ali naquele momento da tua refeição. E não você estando aqui e escrevendo, ou terminou, você já vai fazer alguma coisa assim que vai ser violento, uma ação violenta. Isso aqui diz que prejudica a tua digestão. Então nós precisamos priorizar a nossa saúde. Deus está nos enviando as instruções para que tenhamos saúde. E tudo Ele trouxe para nós nessas instruções divinas, né? Está na Bíblia, nosso corpo é o templo, né? Quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Tem um livro chamado Temperança, não sei se os irmãos já leram, que fala que Satanás ele reuniu os anjos maus para fazer uma reunião de como destruir o homem. E veio muitas ideias. Ele disse, não, vamos destruir o homem na alimentação. Então, os alimentos muito industrializados, eu percebo assim que nós temos preguiça de cortar um coco, tirar da casquinha, bater no liquidificador, tirar aquele leite. Não, a gente prefere ir lá no supermercado, já comprar de caixinha já pronto. Então, eu vejo assim que a gente tem preguiça de fazer as coisas saudáveis. A gente quer coisas fáceis, né? E o ar puro, benefício do ar puro, às vezes a gente fica dentro de casa, ainda mais a gente que mora na cidade. Fica dentro de casa, não sai para pegar um vento, não sai para pegar um sol. É complicado, gente. Diz aqui que a influencia as pessoas. Diz aqui a influência do ar puro e fresco é no sentido de promover a circulação do ar. Ele refresca o corpo e tende a torná-lo forte e saudável, principalmente a mente.
Olha, torna a mente saudável, proporcionando calma e serenidade. Ativa o apetite, torna a digestão do alimento mais perfeito e permite sono saudável e tranquilo. Então eu preciso tirar um tempo de eu sair, fazer uma caminhada, fazer aquele exercício, né? Inspira e respira para oxigenar meu cérebro com ar puro. As pessoas que moram perto de árvores, né? De maravilha. A irmã Esté, que mora ali na chácara, nossa! Irmãos, eu lembro que o meu pai, quando ele era vivo, o médico falou para ele: você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar a sua vida, porque assim, ele se aposentou, aí de manhã ele ia para um lugarzinho que ele encontrava ali os colegas dele, ficava lá conversando, jogando. Era essa a vida dele. Até que ele teve um AVC, 2 AVCs ele teve, mas glória a Deus não ficou sequela nele, né? E o que foi que ele fez? Ele comprou uma terrinha, montou um sítiozinho ali e meu pai viveu muito tempo. Muito tempo. Ele só não viveu mais, não está vivo porque ele não quis fazer uma reforma de saúde. Mas se ele tivesse feito a reforma de saúde, ele poderia ainda estar vivo. Então, e lá tinha muito ar puro. Ele andava de bicicleta, ele acordava, ia para a enxada para plantar, né, para capinar. Então, isso daí é muito importante para nós. E nós que vivemos na cidade, a gente leva uma vida sedentária. Só sai se for de carro, faz se for de ônibus, não dá uma pedalada, não dá uma caminhada, não tem ar fresco, só aquele ar poluído dos carros. Então você que mora no campo, mora numa cidade, geralmente as cidades pequenas, cidadezinhas, né, elas têm aquelas árvores. Então aproveite essa bênção que Deus te dá e que possamos ter saúde. Agora tem uma experiência aqui que ela conta que é prejudicado por regime líquido. Tem uma pessoa que ela, na alimentação dela, ela resolveu fazer mais alimentação líquida. Então ela fala assim, mas esta não foi uma experiência correta. Vosso estômago não estava recebendo aquele vigor que devia receber de vossa alimentação. Tomando em estado líquido, vosso alimento não vos podia dar vigor de saúde ou tono ao organismo. Mas quando mudar este hábito e comer de mais alimentos sólidos e menos alimentos líquidos, vosso estômago sente-se-á desconfortável. Não obstante, isto não deveis render-vos a este ponto. Deveis educar o estômago para suportar mais sólido regime alimentar. Então, ela fazia muito alimentação líquida, né? Isso estava prejudicando ela. E foi aconselhado ela a mudar a alimentação dela. Colocar mais alimento sólido do que líquido. O irmão Elias, na palestra dele, falou aqui sobre você não ingerir líquido nas suas refeições, que isso é um perigo muito grande, né? Um perigo muito grande. Irmãos, Deus nos tem dado essa luz tão maravilhosa para termos saúde. Por que estamos doentes? Porque estamos transgredindo a lei da saúde. Nós precisamos, irmão, quando eu aceitei a fé, que eu vi sobre a reforma de saúde, eu não gostava de cozinhar. Eu li esse livro, eu nem terminei de ler, logo que eu entrei na fé. Eu acho que um dos livros que quem entra na fé deve ler é Patriarcas e Profetas e Reis, Deserto das Nações, Atos dos Apóstolos, Grande Conflito e esse livro, Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, eu li esses livros. E eu vi que a mãe, ela tem uma responsabilidade muito grande na saúde da família. Isso me tocou profundamente. Cozinhar é uma arte. E eu orei e disse, Senhor, me dê sabedoria para cozinhar, para que meus filhos, meu marido tenham saúde, para que eu também faça alimentos saudáveis, para eles comerem, não dê condições financeiras, para termos esses alimentos saudáveis. E Deus ouviu minha oração.
E eu fui melhorando, fui me interessando em fazer aula de culinária, aprender com as irmãs que sabem, tem muitas irmãs talentosas na cozinha, né, que fazem cada coisa maravilhosa, saudável. E eu fui buscando conhecimento. E glória ao Senhor, meus filhos nunca foram hospitalizados. Hoje estão adultos, nunca foram hospitalizados. Se foi uma gripezinha, um probleminha, foi curado dentro de casa. Então, Deus seja louvado por isso. Então, irmãos, eu não sei cozinhar. E outra coisa, eu não gostava de cozinhar. E eu dizia, Senhor, me ajuda. Me dá esse dom. Me dá esse gosto, porque eu quero a minha família saudável. Então, nós precisamos, como mães, fazer isso. Não é só, irmãos, adquirir... nós cristãos, nosso conhecimento é progressivo. É progressivo, então você tem que buscar conhecimento, melhoras para a tua vida espiritual. E uma dessas é saber cozinhar. Não só para a sua família, mas poder ensinar as pessoas a comerem saudavelmente. Então aqui este era o assunto, né, de hoje. Eu quero convidar o irmão Elié, se ele tiver algum complemento neste assunto, que nós temos tempo aqui. Irmão Elié? Sim, minha irmã, bom dia Bom dia. a todos. Não, isso que a irmã falou, a irmã falou aí, especialmente sobre os líquidos. Irmãos, é porque muitas vezes você vai fazer uma sopa, tem alguns irmãos que vão fazer sopa, e eles acham que sopa é líquido. E na realidade a gente não pode estar comendo, ou seja, alimentos muito líquidos, porque justamente ajuda na questão do ácido do estômago. Não ajuda na questão do ácido do estômago, porque aí vai. É como se você colocasse o solvente em cima do soluto. O soluto na química, né? Então tem aquela concentração boa dos líquidos. E aí, ou seja, a concentração boa do suco gástrico, e aí você coloca líquido. Ao você colocar esse líquido, irmãos, você faz dissociação desse soluto, que ele está próprio para fazer a quebra dos amidos, ou seja, daquilo que você mastigou bem mastigado, porque a lei é, você deve engolir o sólido, ou beber o sólido, né, e mastigar o líquido. Então, quando você vai mastigar a sopa, então tem que ter algo para você mastigar, porque aí libera as enzimas na boca, né, ou seja, o processo digestivo nosso é muito importante. O irmão falou aqui também dessa digestão, né, a fisiologia da digestão. Então é importante a gente ver isso. São 3 glândulas que nós temos aqui na boca. Claro, tem um pouco mais, mas da principal da digestão são essas 3. E elas precisam ser acionadas, e só é acionada com a boa mastigação. E só complementando aqui também, é importante que os irmãos tenham uma saúde dentária boa. Se tem irmãos que não têm, irmãos, procure. Isso é importante para a gente, entendeu? Para que a digestão nossa seja boa. O que é importante? A digestão estar boa para que possa ser assimilado para o organismo, mandar para a corrente sanguínea, para que tenha vida, seja distribuída para as células. E as células têm que ter também a função boa para mandar os resíduos, porque elas também sobram resíduos. Aí elas têm que mandar para o sistema linfático, sistema circulatório, de volta para poder ser eliminado. Então isso é muito importante, tá? Amém. Então, irmãos, Deus está nos alertando, está nos advertindo com essas mensagens maravilhosas. Eu quero saber se vocês estão fazendo o dever de casa de vocês, né? Escutando os áudios, que esse livro ele tem áudio. Escutando os áudios é muito importante. Então, se eu quero ter saúde, se eu quero glorificar Deus no meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, cuidando dele bem, conforme as ordens divinas, né, eu tenho que buscar conhecimento, oração e jejum. A palavra de Deus diz assim, que se você tem dificuldade em deixar alguma coisa, por exemplo, tem gente que é igual formiga, gosta muito de doce, né? Então, jejum e oração. Eu não consigo fazer reforma de jejum e oração. Então, que Deus te ajude, porque Ele quer que você tenha saúde. Amém?